De antemão, eu agradeço pela pergunta, lembrando do meu pai, porque o meu pai, 16 anos completos, este ano agora, que ele não bebe, e eu já era espírita e eu não conseguia ajudar o meu pai, porque por mais que eu orasse pela manhã, pela tarde, pela noite, o meu pai continuava ébrio. Mas eu percebi que a doutrina espírita me dava ferramentas para que eu pudesse me aproximar do meu pai. E como que a gente faz essa aproximação? Mostrando à pessoa que nós somos solidárias a ela. Porque a gente julga muito, nós criticamos muito, nós queremos que as pessoas mudem por aquilo que a gente fala, mas as pessoas observam aquilo que a gente faz. Há um escritor americano, Ralph Waldo Anderson, acho que é esse o nome, né, César? Que ele diz assim, se eu errar, o César me corrige. Vai lá. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você fala. Então eu fui mostrando para o meu pai, que eu era companheiro dele, que eu poderia estar do lado dele e que ele poderia ter uma vida diferente. Então vejam, eu comecei a orar, mas comecei a me fazer solidário. E o meu pai começou aos poucos a aceitar a proposta de entrar para os Alcoólicos Anônimos. E eu fiz um pouco mais, porque deixar uma pessoa sozinha, ela vai se sentir sozinha. Eu fui em algumas reuniões junto com ele. Vocês acham que foi fácil? Porque eram experiências, para quem é alcoólico, despertadoras, mas para quem não é, nós ficamos sabendo de determinadas realidades, determinadas condutas que realmente mostram o nosso lado sombra. Não sombra do alcoólico, mas a sombra de cada um de nós, porque nós temos também aqueles conteúdos. E lá, César, eu aprendi o que é ser resignado. Porque o meu pai fazia uma oração, que é a oração da serenidade, que ela diz assim, Senhor, dai-me coragem para modificar aquilo que eu posso. Dai-me paciência para aceitar aquilo que eu não posso. Mas dai-me, sobretudo, sabedoria para que eu distinga uma coisa da outra. Então, autoaceitação é isso. Eu ter coragem para modificar aquilo que eu posso, mas ter paciência, aceitar aquilo que em mim eu ainda não gosto. Não adianta eu bater com a cabeça na parede. Não adianta eu me culpabilizar, porque a culpa é uma energia que, ao invés, se eu não usá-la a meu favor, ela vai me paralisar. E, sobretudo, sabedoria para distinguir quando ser corajoso e quando ser paciente. E foi nos Alcoólicos Anônimos que o meu pai fez o exercício do autoencontro e do autoconhecimento. Porque quando ele não ia nos Alcoólicos Anônimos, César, ele julgava que ele era senhor do vício, que ele poderia parar a qualquer momento, que ele fazia aquilo por distração. Quando chegou lá, ele falou assim, meu filho, eu fui vencido pelo vício, mas acima do vício há Deus, ao poder superior, porque lá ninguém tem religião. A religião não importa, o que importa é a religiosidade. E eu vou vencer esse vício um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou beber. E já está assim há 16 anos. Então, minha amiga, oremos, mas nos aproximemos das pessoas. Mostremos a ela que nós somos solidários. Há uma frase do benfeitor Emmanuel, constante do livro Estude e Viva, quando ele nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é divulgá-lo, não fazer proselitismo, não querer tornar as pessoas espíritas, mas divulgar o Espiritismo através dos exemplos, através da nossa postura de viver a caridade, de viver a solidariedade. E eu me lembro nos dias derradeiros de Francisco de Assis, quando ele dizia assim, vai e preguem o Evangelho, se necessário usem palavras, ou seja, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos fazer curvas de ternura com a pessoa, porque aí a pessoa, sentindo o nosso calor humano, sentindo a nossa presença, principalmente nesses dias difíceis, elas têm um recurso adicional para poder se melhorar. Mas sigamos orando.